Santista, domingão tem Santos em campo, basicamente cumprindo tabela, né? O Santos já está classificado para as quartas de final e também já garantiu, né, a liderança por conta dos demais adversários do grupo. Inclusive o Santos espera o resultado de Ponte Preta, Água Santa e Oeste, que jogam também no domingo, para que nós tenhamos conhecimento de qual será o nosso adversário nas quartas de final, que será na Vila Belmiro. Não tem como o Santos ser ultrapassado por nenhum desses clubes. Bom, é um jogo que, teoricamente, né, como eu falei, é só para o Santos cumprir tabela. De uma certa forma, sim, mas é importante testarmos alguns jogadores, alguns nomes que estão no elenco, e não vejo um momento melhor do que para, né, que isso seja feito agora, porque depois, nas quartas de final, obviamente, o Santos vai com força máxima, passando, que é o que a gente torce, força máxima. Uma eventual final, força máxima. Depois começa o Campeonato Brasileiro. O Santos não pode ficar fazendo testes no Campeonato Brasileiro. É um campeonato muito difícil, a gente sabe das dificuldades que o Santos tá passando, né, financeira. A gente não sabe se teremos que vender algum jogador, se algum jogador até lá vai ser vendido, enfim. O Santos não pode contratar, sempre bom deixar isso bem claro. Então eu acho que é o momento, contra o Novo Horizontino, para o Gesualdo fazer alguns testes, né, observar alguns jogadores. Tudo bem que a gente também não pode cravar nada se o jogador for bem ou se o jogador for muito mal. A gente também não pode levar isso como uma verdade absoluta, mas seria interessante, né, que a gente observasse como alguns jogadores vão se comportar diante de um adversário que não tem mais pretensão nenhuma no Campeonato Paulista, que é o Novo Horizontino, e também um jogo sem pressão, né? Não tem torcida, e também um jogo sem pressão para o Santos. O Santos tem 23 relacionados, né? Vou falar aqui os relacionados para vocês, até pra gente poder discutir melhor alguns desses nomes. Goleiros, Vladimir e John, obviamente Vladimir vai ser o titular. Laterais, Pará, Madison e Felipe Jonathan. Zagueiros, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Alex Nascimento. Meio-campistas, Alisson, Diego Pituca, Jobson, Jean Mota, Sandri e Anderson Ceará. Atacantes, Arthur Gomes, Soteldo, Caio Jorge, Marinho, Thailson, Venuto e Uribe. Bom, vamos começar por partes. Como eu falei, goleiro, Vladimir vai ser o titular, como ele deve, né, ser mantido como titular até o final da temporada. Mais do que justo, o goleiro precisa mesmo de sequência, então não teria por que colocar o John. Laterais, acho que o Madison poderia ser observado, né, dar um descanso pro Pará. Tudo bem, descanso, né, acabamos de voltar, mas acho que poderia colocar o Madison. Felipe Jonathan tem que ser ele, não temos outra opção, né, entre os relacionados. Zagueiros, acho que poderia poupar ou Lucas Veríssimo ou Luan Pérez, né, e você testar até mesmo o Luiz Felipe, pensando numa possível venda do Lucas Veríssimo, né, para ver como se comporta essa dupla, né, Luan Pérez e Luiz Felipe, ou um dos zagueiros que vieram da base, que é o Wagner Leonardo e o Alex Nascimento. Meio-campistas, né, vale lembrar que não teremos o Sanches, que é o principal nome desse meio-campo do Santos, foi expulso no último jogo. O Alisson, né, estão falando que ele pode ser poupado nesse jogo para a entrada do Jobson, que volta depois de cumprir suspensão, né, no último jogo. O Diego Pituca, Jean Mota, acho que pode ser também um provável substituto, né, do Sanches, Sandri e Anderson Ceará. Eu gostaria muito de ver o Anderson Ceará ou o Sandri escalados como titular, mas vamos ver. Acho que a questão do Jean Mota também é importante. O Santos ele precisa também, com a saída do Evandro e também com uma possível ausência do Sanches, né, quando ele estiver, sei lá, lesionado, suspenso, enfim, o Santos precisa saber quais são as possibilidades que tem dentro do elenco. E o Jean Mota, como não foi vendido, né, ao Fortaleza, pelo menos até o momento, é sim uma importante peça para a gente começar a testar na mão do Gesualdo, né, para ver como que o Jean Mota vai se desenvolver com o Gesualdo. E os atacantes, Arthur Gomes, como eu falei no último vídeo, né, depois do pós-jogo, não vejo o Arthur Gomes com condições para ser titular do Santos. Ele perdeu muitos gols,
Muitas jogadas terminaram quando caiu no pé dele. Não me agrada o Arthur Gomes. Acho que pode ser um jogador para segundo tempo, talvez, quando o jogo já tá garantido. Mas para titular, não vejo com bola, infelizmente, para ser titular. Soteldo, acho que é importante a gente ter o Soteldo ali para dar uma equilibrada no ataque. O Caio Jorge, acho que ele pode ser mantido, né? Com a saída do Sacha, independente do que vai acontecer com o Sacha, não vejo mais clima pro Sacha ficar no Santos. O Caio Jorge precisa dessa sequência, acho que deveria ser mantido. Marinho, estão falando que parece que ele sentiu cansaço no último treino, pode ser que não vá a campo. Thailson seria também um jogador interessante, né? Caso o Marinho não jogue, colocar o Thailson. O Lucas Venuto é um jogador interessante que eu gostaria de ver mais em campo, porque quase não teve rodagem dentro do Santos. Desde quando ele chegou, não vimos muito do futebol do Venuto. Acho que seria interessante também o Gesualdo testar, até para saber se pode contar com o jogador ou não. Né, para você saber se você vai manter um jogador desse no elenco ou não, porque também para ficar no Santos só fazendo volume e nem entrando, né, nem quando tem 5 substituições o cara entra, então acho que seria interessante observar. E a questão do Uribe, né? O Uribe, um jogador caro, que não joga, ainda não fez nenhum gol pelo Santos e pode ser que ele seja titular nessa equipe do Santos. Pode ser porque a informação do Ademir Quintino é que a provável escalação do Santos será a seguinte: Vladimir, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Jobson, Pituca e Giamota, Marinho, Uribe e Soteldo. Né? Pode ser que, como eu falei, o Alisson seja poupado para a entrada do Jobson, Giamota no lugar do Sanches e Uribe no lugar do Caio Jorge. A Gazeta Esportiva também coloca que o Madison pode entrar também na vaga do Pará. Pode ser também uma alteração que, né, possa acontecer. Bom, gostei dessa escalação? Sim, acho válido alguns testes, mas entendo que também seria fundamental mais jogadores da base. É o que a torcida tá querendo, é o que a torcida gosta de ver em campo, até para, como eu falei, não é porque veio da categoria de base do Santos que é um novo Neymar, não é isso. Mas a gente quer saber quais jogadores a gente pode contar ou não. Até pensando, quando o Santos puder contratar novamente, até pensando se tem necessidade para contratar um novo zagueiro, quando o Luan Pérez, né, sair do Santos, quando o Lucas Veríssimo, tem necessidade da gente contratar? Aí o Santos vai poder falar, não, a gente tem 2 jogadores que vieram da base que eles podem dar conta. Meio campo, o Santos precisa contratar algum meio campo? Não, a gente tem o Sandri, a gente tem o Ivonei, né, a gente tem o Anderson Ceará. Então, assim, o Santos também precisa conhecer o seu elenco para que na hora, quando estiver liberado para contratar, saber qual que é a prioridade para contratar. Se tem necessidade de contratar para o meio campo, se tem necessidade de contratar para a zaga, para o ataque, enfim, é importante também fazer esse diagnóstico. E o jogo contra o Novo Horizontino, para mim, é perfeito. Óbvio, como eu falei, agora temos 5 mudanças, né, que podem acontecer durante o jogo. Óbvio que ele vai colocar algum jogador que subiu recentemente, algum jogador que veio da base para ser testado, é o que a gente espera, né? 5 substituições permite que você rode bem o seu elenco. Então, vamos ver como que será o Santos em campo contra o Novo Horizontino. É um jogo mais pra gente assistir mesmo, né? Tranquilo, Santos já classificado na primeira colocação, quartas de final garantida, mais pra gente fazer essas observações, né, dependendo da escalação do Gesualdo, e torcer pro Santos ganhar também, porque não é porque não tá valendo, entre aspas, nada, que a gente também não vai torcer por uma vitória. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal e vamos torcer para que amanhã o Santos vença. Já deixa nos comentários o palpite de vocês para esse jogo, quem vocês acham que vão fazer gol, enfim. Espero que se o Uribe entre em campo, ele desencante, faça logo uns 3 para tirar a zica de uma vez. Bom, até mais, bom jogo para vocês e vai para cima deles.